Oi, tudo bem contigo? Eu espero que sim, eu estou bem e tô feliz de te ter aqui de novo. Bom, psicanálise versus psicoterapia de orientação analítica. Sabe qual é a diferença entre essas duas modalidades de atendimento? Ambas se fundamentam na teoria psicanalítica de Freud, porém, além dele, nós temos diversos outros autores que colaboraram também para o desenvolvimento da psicanálise a partir de diferentes olhares, diferentes perspectivas. Como por exemplo, a Anna Freud, Bowlby, Bion, Lacan, Corrucci, entre diversos outros autores. Bom, a psicanálise ela divide, na verdade, esse termo psicanálise literalmente significa dividir a mente em seus elementos construtivos e também nos seus processos dinâmicos. Ou seja, a psicanálise ela é um conjunto de teorias psicológicas sobre a formação da nossa personalidade e também de aspectos psicopatológicos e normais do nosso caráter. E também, claro, sobre o nosso funcionamento mental. Alguns dos conceitos básicos da psicanálise são a sexualidade infantil, o desenvolvimento da sexualidade infantil, os mecanismos de defesa e também o inconsciente dinâmico. Ela é, por sua natureza investigativa, no que diz respeito aos conteúdos mentais, principalmente aos conteúdos do nosso inconsciente, onde a gente consegue ter acesso, então, através da livre associação, dos nossos sonhos e também da interpretação da relação transferencial do paciente com o terapeuta. Bom, mas então, na prática, qual a diferença da psicanálise raiz e da psicoterapia de orientação analítica? Na psicanálise, então, em comparação com qualquer outra linha teórica, incluindo a psicoterapia de orientação analítica, as sessões elas são mais frequentes, as sessões semanais são mais frequentes, elas podem ocorrer de entre 3 a 5 encontros semanais. Porém, como as demais, essas sessões elas ocorrem a partir de horários pré-estabelecidos e têm duração entre 45 e 50 minutos. O paciente aqui, ele faz o uso do divã e o terapeuta, ele senta atrás do paciente. Então, eles não têm contato visual direto. E o analista, ele mantém uma postura o mais neutra possível, ou seja, o paciente não sabe nada da vida do terapeuta, tá? E o terapeuta também não faz tantas intervenções diretas a respeito daquilo que o paciente traz na sessão. Na análise, então, o paciente ele é orientado a... Gente, eu tô muito caseirinha hoje, de moletom, almofadinha, tá um frio aqui em Porto Alegre, tá bem frio. Então, na análise, o paciente ele é orientado a expressar, né, de maneira livre, totalmente sem censura, todos os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas fantasias e qualquer associação, né, qualquer conteúdo que venha à tona no momento da sessão, o paciente pode trazer livremente. Inclusive, a regra fundamental, né, a regra principal da associação livre é justamente essa. Não se prejulga o significado nem a relevância daquilo que o paciente traz. Em alguns momentos, em alguns determinados momentos, o analista, ele faz algumas interrupções na fala do paciente, fazendo com que o paciente, então, consiga observar determinadas conexões entre suas fantasias, suas emoções, seus sentimentos, com a pessoa do terapeuta, possibilitando, então, interpretações a respeito dessa relação transferencial, possibilitando reflexões, né, sobre o significado inconsciente disso tudo. Tá, mas como assim? O que isso quer dizer? Como há, então, uma neutralidade muito grande por parte do terapeuta e também uma frequência grande de encontros semanais que possibilita, então, uma regressão do paciente, né, ao seu passado, se cria, então, uma relação transferencial. Tá, mas o que é isso? O que é essa relação transferencial na psicanálise? O paciente, então, ele passa a deslocar para a pessoa do terapeuta sentimentos e emoções que antes eram direcionados a pessoas importantes, né, que tinham um significado importante na vida, ou que ainda tem, do paciente, como o pai, a mãe, ou alguma figura que tenha tido uma representação muito grande no desenvolvimento daquele paciente.
Dessa maneira, então, o passado se torna presente e o paciente tem a possibilidade de, junto com o analista, rever e elaborar situações que deixaram marcas no paciente, né? Marcas que a gente pode observar hoje como sintomas. O paciente, então, ele tem a chance de reviver essas situações, compreender, então, a origem desses traços patológicos, modificá-los e, então, se livrar desses sintomas. É lindo, né, gente? Eu sou apaixonada por essa linha teórica, mas, apesar dela ser linda, é um processo absurdamente difícil e extremamente doloroso de se viver, porque reviver todos esses momentos, essas memórias perturbadoras associadas a essas figuras do passado que são tão significativas para nós, é algo que dói bastante, tá? Mas é extremamente necessário para a gente conseguir entender qual é a origem real desses sintomas que a gente apresenta na vida atual e conseguir, então, curá-los, né? Melhorar. Bom, nós chamamos isso tudo então de elaboração, que é um princípio básico, fundamental da psicanálise. Na terapia de orientação analítica, então, as sessões elas são em menor frequência, elas podem ocorrer de 1 a 3 vezes por semana, também com duração de 50 minutos em média. E nessa modalidade, o paciente, então, ele senta de frente para o terapeuta, há um contato visual direto. As associações, então, elas não se dão de maneira tão abertas, né, tão livres como na psicanálise, porque aqui o terapeuta, ele tem uma postura mais diretiva, né, mais objetiva, para um foco da problemática que o paciente traz. Então, o terapeuta, ele dirige a terapia, né, todo o processo, mantendo, então, o foco na problemática do paciente. Dentro desse foco, então, o terapeuta, ele estimula o paciente a explorar suas ideias, as suas atitudes, os seus sentimentos, por meio também de suas relações com figuras importantes do seu passado e também do seu presente. Isso é importante ressaltar porque a psicanálise ela não fica vendo só o passado como muitas pessoas pensam, tá? Como se a gente fosse viver só, reviver, lembrar lá e falar só sobre a infância, sobre o nosso desenvolvimento lá primário. Não. A gente também leva em consideração a vida presente do paciente e as figuras importantes do presente desse paciente também. E além dessas figuras, também é explorada a relação do paciente com o terapeuta, né? Essa relação transferencial que eu já tinha explicado anteriormente. Diferente, então, da psicanálise, como eu disse, o terapeuta aqui tem uma postura mais ativa, né? Então, é utilizado mais de esclarecimentos por parte do terapeuta com o paciente, de técnicas, né, de sugestão e também de algumas técnicas da teoria comportamental, como, deixa eu pensar, reforço, por exemplo, né? Reforço positivo, reforço negativo, entre outras técnicas também. E não é uma salada de fruta, tá, gente? O terapeuta que trabalha a partir da psicoterapia de orientação analítica, ele não faz uma salada de fruta com diversas teorias, não é assim que funciona, tá? Ele só utiliza de algumas técnicas que possam, naquele momento, em determinada situação, auxiliar o paciente a chegar no foco necessário. Não é tudo muito bem estudado, muito bem elaborado pelo terapeuta. Então, apesar da orientação analítica ser um pouco mais focal, mais direta, mais objetiva e ter uma postura mais ativa do terapeuta, né? Ambas se orientam, tá? Se baseiam a partir da teoria psicanalítica. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou fazer outros vídeos a respeito dessas duas teorias, porque é a paixão da minha vida profissional, a psicanálise. E eu vou trazer mais informações com certeza a respeito disso. Mas se hoje ficou alguma dúvida pra ti a respeito, né, de tudo que foi falado, comenta aqui embaixo, deixa teus comentários, tuas dúvidas, que eu prometo me esforçar para responder todas elas. Então, espero que o vídeo tenha sido de grande valia pra ti hoje, que tenha trazido algum esclarecimento, que tenha trazido até alguma inquietação, incomodação, porque isso é bacana, né? Quanto mais a gente conhece, melhor a gente fica. Então, um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.